Eu faria se eu começasse a pós-graduação hoje? Vou compartilhar com vocês 4 decisões que eu tomaria com certeza se eu iniciasse a minha pós-graduação hoje. Eu trouxe para vocês essas 4 e obrigatórias decisões que você precisa tomar logo no início que você começar a sua pós-graduação. Eu gostaria muito de ter feito isso quando eu estava lá em 2019 que eu comecei, 2019 foi que eu comecei o meu mestrado, e eu adoraria estar, né, nessa posição novamente para começar de novo e poder seguir essas dicas. Então, são coisas que eu aprendi ao longo, né, do meu mestrado, do meu doutorado, do meu pós-doutorado, vendo um monte de alunos cometer muitos erros. Eu mesma cometi muitos. E muitos dos meus alunos, dos meus mentorados, também cometem erros que poderiam todos serem evitados e a pós-graduação teria sido muito mais simples, muito mais tranquila se eles seguissem esses 4 passos que você precisa para iniciar bem a sua pós-graduação. Você pode estar aí no seu início de semestre, né, começando agora, ou se você está aí no YouTube ou no Instagram assistindo essa live mais para frente, pode estar no meio do semestre, não sei, mas o importante é você está buscando conhecimento, está buscando saber qual é a melhor forma de começar. Então, parabéns por isso. Vamos lá, a gente não precisa aprender batendo a cabeça, né, gente? Esse barulho que você ouviu foi meu marido tomando tereré aqui nesse momento, invadindo a sala. Mentira, pode ficar, tá, marido? Então, vamos lá. O que eu faria se eu começasse do zero a minha pós-graduação hoje? Então, primeira coisa que eu iria fazer, eu priorizaria, sem dúvida, as disciplinas. Então, com certeza, se eu começasse hoje, eu iria começar 100% dedicando a maior parte do meu tempo para as disciplinas. Quanto mais você dedica tempo para zerar suas disciplinas logo no início, muito melhor vai ser para você depois ter o seu tempo para dedicar o seu tempo para a pesquisa em si. A pós-graduação ela passa muito rápido, o mestrado voando. Então, o doutorado demora um pouco mais a passar, mas passa. Então, a primeira coisa que você deve fazer, isso eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, até porque o meu orientador e os meus colegas de pós-graduação sempre me falaram para fazer isso, então eu fiz. E deu muito certo. Hoje eu puxaria até mais disciplinas para me livrar logo disso. Agora, não tenha uma visão também das disciplinas como se fosse uma coisa terrível. Ai, credo, disciplinas, deixa eu logo zerar, né? A Natália falou assim, uma das coisas que ela ia fazer seria zerar tudo. Vamos zerar essas coisas que não fazem sentido nem importância. Não, gente, as disciplinas são extremamente importantes. Porque isso é uma outra coisa que eu com certeza faria no meu mestrado diferente. Eu olharia as disciplinas de uma forma diferente. Então, as disciplinas de mestrado não é só cumprir tabela, não é só bater crédito. Disciplina de mestrado e de doutorado são oportunidades valiosas de networking. Você tá ali, você tá com futuros pesquisadores, futuros professores, futuros coordenadores. Até esses dias foi muito interessante, um colega meu da pós-graduação, a gente fez disciplina juntos, que ele era pós-doc. E esses dias ele me procurou para falar para eu dar uma palestra, né, para o grupo, para pós-graduação, para o programa de pós-graduação dele. E eu achei muito interessante, porque hoje, aquele meu colega de disciplina de mestrado e de doutorado, hoje é coordenador do programa de pós-graduação de uma instituição federal. Então, veja só, olha o tanto de portas que você pode ter abertas por valorizar as disciplinas da pós-graduação. Você pode fazer contatos ali que vão te render muitos frutos lá na frente. Então, claro, eu não estou falando para você se relacionar com as pessoas por interesse. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que
você ser cordial, você ser educado, você buscar ativamente fazer conexões com as pessoas na disciplina de pós-graduação é extremamente importante para a sua carreira profissional, para a sua carreira acadêmica. Então, primeira coisa da importância das disciplinas é valorize e pense nelas como uma oportunidade de networking. Segunda coisa mais importante sobre disciplinas, elas servem para valorizar e aprimorar a teoria da sua tese e da sua dissertação. Então, você tem que olhar as disciplinas como um modo de aprofundamento da sua tese e da sua dissertação. Ali, você vai ter que, obrigatoriamente, você vai ter que assistir a aula, você vai ter que estudar. Então, que seja um conteúdo que vai ajudar você na sua tese, ajudar você na sua dissertação. Então, faça isso bem pensado. Pense muito bem quais disciplinas escolher, porque, gente, mestrado passa assim, é muito rápido. Doutorado demora mais. Ai, gente, eu brinco sempre com doutorado, porque o meu doutorado, ele pareceu impossível, assim, infinito. Mas, enfim. Mas terminou, né? Agora eu já acabei. Mas, enfim, você precisa tomar muito cuidado para escolher muito bem, para que você não perca tempo. Todo e qualquer tempo na pós-graduação é preciosíssimo, então não perca tempo com disciplina que não faz sentido só para você abater crédito. Isso tinha muito lá quando eu fazia minha pós-graduação, tinha muitos colegas que tinha lá na Exalc, lá na USP de Piracicaba, né? Tinha uma unidade chamada Sena. E lá tinha muitas disciplinas, tipo de 15, 20 créditos. Era muito crédito. As nossas da entomologia era 6 créditos, 8. E lá eles tinham umas disciplinas assim, uau, com muitos créditos. E aí o pessoal adorava ir pegar a disciplina optativa no Sena. Porque daí abatia todos os créditos e eles ficavam de boa. Não, gente, não faça isso. E era uma disciplina nada a ver para eles. Mas queria abater. Então, escolha muito bem suas disciplinas, ouça seu orientador, ele sempre tem bons conselhos também de que disciplina vai funcionar para você. Eu, no início do mestrado, eu não tinha muita noção ainda de escolher disciplina e meu orientador me indicou algumas. Me indicou meio que me obrigou, sabe? Mas na hora eu não entendi, fiquei muito estressada e brava, inclusive, por não poder fazer as que eu queria e ele meio que escolheu as que eu deveria fazer. Mas, enfim, foi muito bom, porque ele sabia o que o meu projeto ia exigir de mim. Então, teve disciplinas que eu fiz que eu não queria fazer, mas que no final foram extremamente importantes para o meu projeto, para que eu tivesse uma bagagem teórica para desenvolver minha tese, para desenvolver minha dissertação. Então, escolha muito bem suas disciplinas, são base teórica, não perca tempo e dedique o máximo do primeiro semestre todo aqui, ó, assistindo aula, aqui nas disciplinas. Esse é o primeiro conselho para você. Segundo, se eu fosse começar a minha pós-graduação hoje do zero, começasse hoje lá no meu mestrado, a segunda coisa que eu faria, com certeza, seria fazer um cronograma real. E o que é um cronograma real, Natália? Eu já tenho um cronograma real, eu tenho meu projeto de mestrado, ou eu vou ter um projeto de mestrado e ele é real, ele tá ali no papel. Mas, gente, não é real, sabe? Eu tô falando um cronograma real da pós-graduação. Eu tô dizendo algo assim que você vai colocar, tudo que você vai fazer de verdade. Você tá com a cabeça super fresca agora, você acabou de chegar. Então, pense em tudo aquilo que você quer conquistar, que você quer fazer durante aqueles 2 anos de mestrado, aqueles 4 anos de doutorado. Pensa só o que você quer realizar. Por que eu tô te falando para você que tá agora, começando agora na pós-graduação? Justamente o que eu falei, a cabeça tá fresca. Quando você entrar no mestrado, quando você entrar no doutorado, você vai ser absorvido por um monte de tarefas. Eu não estou te desanimando, tá? Eu só tô te falando a verdade. É que quando você entrar na pós, você vai ter muitas tarefas para fazer. E aí você para de pensar um pouco nas coisas assim, a longo prazo. E por que eu tô mesmo fazendo mestrado? Você perde um pouco essa noção no meio do caminho. Então, agora que você acabou de começar,
faz um cronograma real. O que eu quero? Como é que eu me vejo terminando o meu mestrado, o meu doutorado? Como eu me vejo? Pensa. E aí faz um cronograma baseado nisso. E aí o que eu quero te falar para que você coloque nesse cronograma? No mínimo, um evento científico. No mínimo, um só. No mínimo. Coloque um evento científico e se programe para ele. Logo no início. Ah, Natália, eu nem fiz minha matrícula. Já pensa no programa. Já pensa no evento. E de preferência que seja um evento um evento grande, que você possa encontrar muitas pessoas da sua área. Então, como é o nome da palavra? Priorize eventos internacionais. Mesmo, tem muitos, você fala, Natália, mas nem sei, nem tenho dinheiro para sair do país. Nem pensa nisso agora. E eu já te falo, coloca já um evento internacional como plano B, tá? Se não der como A, coloca já como um D. Sabe por quê? Sabe por que muita gente não vai em evento internacional? Porque não se programou. Não se programou. E aí, você perde tempo e, assim, durante a pós-graduação vão aparecer oportunidades de financiamento, vão aparecer oportunidades para que você possa ser bancado pela CAPES, pelo CNPq, por órgãos do governo ou também até iniciativa privada. O Santander ajuda às vezes com algum tipo de finanças, seu orientador. Então, pode acontecer de você conseguir um recurso da universidade, do seu programa de pós-graduação, para ir para um congresso, para ir para um evento internacional. Então, já pense em e escolhe um evento. Escolheu? Escolha um evento para que você possa ir dentro do seu mestrado, dentro do seu doutorado. E já se programe para que ele seja assim, pode ser lá Seria legal se ele fosse no primeiro ano. Antes de você começar efetivamente sua dissertação, antes de você começar efetivamente seu doutorado. Mas não tem problema, se você estiver no caminho, tá ótimo também. Por quê? Porque você vai poder levar o seu resumo da tese, resumo da dissertação, qualquer coisa que você já tenha feito durante seu doutorado, você vai poder levar para o evento. Gente, isso aqui é o que todo aluno de mestrado e de doutorado precisa saber antes de entrar. Precisa agendar este bendito desse evento. Sabe por quê? Porque você está no período de formação, certo? Pós-graduação é formação. Para você ter essa formação, para você se tornar um especialista da área, você precisa conhecer a área. E eu sempre digo isso que a editora, uma pesquisadora que era editora da Nature, visitou a gente no meu primeiro ano de mestrado e eu nunca mais esqueci o que ela disse. A área de pesquisa são pessoas. Para você se tornar um especialista na sua área, você precisa conhecer pessoas. Onde eu vou conhecer as pessoas, onde eu vou conhecer a minha área de pesquisa? Em eventos. Marque um evento na sua agenda, no mínimo um, e vá. Se programe. Vê uma cidade legal também para você tirar umas férias. A gente sempre escolhia umas cidades bem legais dos eventos, já se preparava para, pelo menos um pouquinho, na hora do almoço, no último dia, no início, passear um pouco. Por que não? Você é digno disso. Você tá lá para trabalhar e também para aproveitar o local. Então, programe-se. A gente não faz tanto programa assim para ir, sei lá, para praia, para ir para fazer férias. Aí a gente brinca bastante aqui no perfil, eu adoro brincar disso, né? Que do pessoal fala... oi... peraí, gente, tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Mas só um momento, deixa eu ver. Começaram o mestrado em computação na UFRJ. O que esperar? Estou ansioso, como será essa nova etapa? Ai, que legal! Roberlan, acertei seu nome? Roberlan? O que esperar?
E é muito gostoso. Eu fico muito feliz de falar com os novos que estão entrando agora, né, na pós-graduação. É muito gostoso, porque é aquela, nossa, aquela ansiedade. Ainda mestrado é melhor ainda do que o doutorado. Porque o doutorado, às vezes, você já entra um pouco cansado do que já passou no mestrado. Mas no mestrado, a gente tá super empolgado. Então, Roberlan, espere, assim, muita coisa boa, muita tarefa. Mas, se você seguir isso que eu tô falando aqui hoje, vai te poupar muito sofrimento e vai fazer com que o seu mestrado, seu doutorado seja mais produtivo. Tá? Então, eu vou tocando nesses pontos, então, do que esperar de um mestrado. Até, inclusive, posso até fazer uma live sobre isso. Bem pensado, senhor Roberlan. Muito obrigada. Então, programe-se para fazer... Ah, lembrei. Aqui no perfil eu gosto de brincar bastante. Roberlan, acertei? Aqui no perfil eu gosto muito de brincar com isso nos meus memes, que eu adoro fazer os memes engraçadinhos e eu adoro brincar com isso, que o pós-graduando não tem férias. E realmente, a gente não tem muita férias, a gente não tem muito feriado, tipo, agora é carnaval, o Roberlan tá aqui, né? Querendo saber como vai ser a vida dele de mestrado. Então, é assim, o Roberlan já entrou no clima, é bem isso. Mas é só um tempo, é um período delicioso de formação e profissional, de muito crescimento profissional. Então, Roberlan, olha, voltando, vamos lá. Primeira coisa, priorize suas disciplinas, valorize elas como uma oportunidade de networking. Segundo, olhe as disciplinas como uma forma de te dar mais base teórica para sua dissertação, para sua tese. Depois, faça um cronograma real. Esse cronograma real precisa incluir eventos científicos, né? Como eu estava brincando. Então, a gente não tem muita feriado, mas você pode programar um evento científico, porque aí sim você meio que tira férias, você viaja um pouco. Eu viajei um monte na minha graduação, no mestrado nem tanto, mas no doutorado bastante. Então, viaja, poxa vida. E, cara, você vai viajar para não só passear, mas você vai conhecer a sua área de pesquisa, porque área de pesquisa são pessoas, certo? Então, conheça, se exponha, apresente nesse congresso para que você possa se tornar referência na sua área, para que você possa conhecer e fazer mais e mais networking, ok? Segunda coisa. Agora vamos lá pro... O meu marido entrou aqui, ele com certeza vai ficar bravo comigo, porque eu devia fazer as lives serem uma coisa simples, sabe? Mas eu fui inventar de fazer isso aqui, me deu um pouquinho sair de trabalho, tá, esposo? Só um pouco. Aí, vou continuar. Então, a terceira coisa que eu faria se eu começasse minha pós-graduação do zero hoje, e quem sabe eu não faço mais um bem, eu tô com vontade, mas calma, vamos uma coisa de cada vez. Aqui, terceira coisa, eu já programaria os meus artigos. Roberlan, já vai com isso em mente. Vou publicar 1 ou 2 artigos de mestrado. Vou publicar 4 e 5 artigos no meu doutorado. Conversa com o seu orientador, veja também o seu programa de pesquisa e já acerte isso. Veja com ele se eu posso já colocar a minha tese, a minha dissertação no formato de artigo. Se você já puder fazer isso, puxa vida, Roberlan, fala lá com o pessoal da pós, já veja se tem alguma norma se impedindo você de fazer isso ou, né, já deixando, se isso for flexível, qual que é o maior benefício disso? Você já desde o início, você nem entrou no mestrado, mas você já tá ali pensando com mentalidade de vou publicar um artigo, a minha dissertação vai ser um artigo ou 2, isso, só ter essa mentalidade já vai mudar muito dos demais alunos. Eu não tinha isso quando eu entrei no mestrado.
o que foi um grande problema. Demorei muito para fazer artigo. Mas se eu já tivesse entrado com essa mentalidade, puxa, eu já teria publicado meus artigos de mestrado muito mais rápido. Porque eu ia ser intencional. Então, é muito importante que você seja intencional na publicação de artigos. Então, se você já puder colocar no formato do artigo, você já pode ir escrevendo, à medida que você vai fazendo o seu mestrado, a sua dissertação, o seu projeto, você já vai pensando, quais são as revistas mais frequentes que eu tô vendo quando eu tô lendo aqui os artigos para o meu projeto. Presta atenção. Essas revistas mais frequentes que você cita, né, quando você vai fazer as citações, quando você está lendo um artigo, presta atenção na revista. Uma coisa que o meu orientador falava para mim e eu nunca sabia, ele perguntava, mas de que revista foi esse artigo? Quem são os autores? Eu nunca olhava para isso. Eu achava o máximo que eu sabia o título, ele queria sempre saber isso. E é extremamente importante você saber qual é a revista, quais são os autores. Por quê? Quando você está lendo um artigo, não é só o conteúdo do artigo ali que está contando. Conta também você conhecer, gente, isso é extremamente importante. Conhecer a área de pesquisa é conhecer pessoas, é conhecer revistas. Para você se tornar um especialista numa área, você precisa saber quem são os expoentes nessa área. Quais são as revistas que mais publicam nessa área? Gente, se você souber isso da sua área, você está caminhando para se tornar um especialista. Aí você vai saber, essas são as revistas mais importantes da minha área de pesquisa, então eu vou pensar e já mirar nelas. Quais, né? Então, eu posso, se a minha pós-graduação permitir, se meu PPG permitir, eu já vou colocar no formato da revista, à medida que eu for escrevendo, eu já vou colocando as referências no formato da revista, eu já vou me encaixando ali, mirando a revista, vendo, será que esse tipo de trabalho que eu tô fazendo, tem ali na revista alguns artigos, usam uma metodologia semelhante à minha? Isso é ver se o seu artigo pode ser aceito ou não. Então, se você encontra artigos semelhantes numa determinada revista, que você viu que é expoente na sua área, né? Que os autores principais estão publicando ali, então você começa a moldar todo o seu projeto pensando na publicação. Então você não está mirando num título, você está mirando numa revista. O título vai ser uma consequência. Gente, isso é ouro. Puxa vida, se eu tivesse ouvido isso quando ela começou a pós, ainda bem que eu vou começar mais um. Um dia, eu vou começar outro daqui a pouco. Então, entre com mentalidade de artigo. Quarta coisa, mas super importante aqui, ó. E última, que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Quarta e última. Faça acordos com o seu orientador. E o que eu tô falando de fazer acordos com o seu orientador? Essa daqui, essa quarta e a última, ela não é a última por não ser a menos importante, ela não é a última por ser a menos importante. Muito pelo contrário, ela é a mais importante. Uma coisa que você vai ter que ter em mente é a sua pós-graduação, ela é só um tempo de formação. Então, você acabou de entrar no mestrado, acabou de entrar no doutorado, é só um período de formação. E quem vai cuidar assim, né? O responsável por você durante esse período e quem vai te mentorear e quem vai te orientar é o seu orientador. Então, gente, é só um período de tempo. Pensa assim, começa assim, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque nesse quarto aqui, que é o que eu falo, que é super importante, é que você faça acordos com o seu orientador desde o início. Procure entender as expectativas dele sobre você e sobre o seu trabalho.
você precisa conversar com ele assuntos extremamente importantes logo de início. Não é só ficar se apresentando, falando de onde eu vim, da onde eu venho, aquelas conversinhas. Gente, relação orientador-aluno é uma relação profissional. Então, já vai com isso em mente. O seu orientador ele não precisa gostar de você, você não precisa gostar do seu orientador. Mas ele precisa te orientar. E você precisa seguir a orientação dele quando você julgar que é importante, quando você vê que isso está condizente com a literatura. Mas é aquele negócio. Discordar do orientador sem dados, sem argumentos, sem base na literatura é birra. Né? Então a gente não vai lá para pós-graduação para fazer birra. A gente vai para pós-graduação para se profissionalizar ainda mais, né? Para ter um título a mais. Então, o que você precisa fazer é... nós estamos aqui. Converse com seu orientador, termos importantes. Vamos lá. O que eu vou falar com o meu orientador, Natália, na minha primeira reunião com ele? Primeiro, professor, qual vai ser a nossa frequência de reuniões? Se você também está aqui no perfil do Instagram, eu gosto muito de brincar também com esse assunto dos orientadores, dos alunos, porque às vezes o orientador some, a gente tem os ausentes. Esses dias eu tô para postar uma que eu fiz dos tipos de orientador, vai ser bem engraçado também. Mas não só engraçado, é porque, enfim, cada orientador é de um jeito, tem um estilo. E você precisa aprender a lidar. Mas o tipo ausente, por exemplo, é um tipo de orientador que às vezes ele não é ausente porque ele odeia você. Não tem nada disso. É porque ele está muito ocupado. E às vezes você precisa fazer o quê? Você precisa conversar e ver quais são as demandas dele, o que ele está esperando. Às vezes a ausência dele é uma falta de um acordo inicial de reuniões frequentes. Então, reúna-se com o seu orientador, conversa com ele e fala, professor, qual a frequência que o senhor gostaria de fazer nossas reuniões? Podemos já deixar pré-agendadas? Então, você já vai entender, já vai saber do lado dele. Eu quero reuniões uma vez no mês. Ou ele vai falar, reunião uma vez por semestre. Ou, quando você precisar. Então, eu quero já, professor, vamos deixar agendado pelo menos uma a cada um mês para eu ir, e aí eu trago para o senhor as pautas, as coisas, tudo que eu fiz, o que eu tô precisando de orientação. Deixa acertado. Segunda coisa que você precisa conversar com o seu orientador. Professor, eu posso usar IA? Qual é a sua... Não é eu posso, né? Calma, vamos entrar nisso. Professor, qual a sua opinião sobre o uso de IA na escrita acadêmica? Na rotina do laboratório, na rotina acadêmica. O que o senhor pensa a respeito? Então, converse com ele sobre isso. Você precisa saber. Hoje, eu oriento vários alunos e eu sempre falo com eles. Você sabe qual é a posição do seu orientador sobre IA? Aí eles falam, não sei, nunca conversei. E eu sempre pergunto isso. Gente, por quê? Lembra que eu falei no início? Pós-graduação, relação com o orientador é algo temporário, é uma formação. E durante aquele período, ele é o responsável por você. Certo? Então, respeite a opinião dele. Se ele chegar para você e falar assim, não quero que use, 0 IA. Respeita. Respeita. Para quê? Nem toda briga é necessária. Sabe? Não vale a pena. Se ele não quer que você use IA de modo nenhum, então tá bom, não usa. E depois você vai ter tempo, você tem sua carreira inteira pela frente. Você pode ir treinando de outra forma, aprendendo isso de outra forma. Respeita o tempo do seu orientador. Agora, se ele falar, não, tá indiferente, saiba isso antes. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tô do outro lado e eu tenho um monte de orientados que ficam perdidos. Natália, eu tô com medo que o meu orientador descubra. Eu fiz uma pesquisa interna com meus alunos, é absurdo o número de alunos que usam a IA escondida
E às vezes está usando escondido, nem precisava, o orientador já permite, só que não falou, não conversou. Então, converse com o seu orientador, fale com ele, veja a posição dele e leve dados. Se você já usa IA, leva os dados. Tem tanto artigo falando dos benefícios da IA para a academia, para os artigos. Leva os dados, mostra para ele, olha, professor, eu tenho utilizado por causa disso, disso e disso. Argumentos. Relação orientador-aluno, relação profissional. Se você ficar discordando do orientador sem ter argumentos, pode ser apenas uma birra, não é assim. Você pode estar outro lado. Você pode estar extremamente correto com base nos argumentos, em literatura. Seu orientador fala não e você ficar quieto, também não está certo. Você precisa falar. Você precisa se expor. Eu morria de medo do meu orientador. Eu morria de medo dele. No mestrado não falava nada. Depois eu fui aprendendo que eu também sou uma profissional. E eu também tenho o meu direito de falar. Eu já li artigos sobre isso. Eu sei o que eu vou falar a respeito. Então, busque saber, busque embasamento científico para suas conversas, para seus argumentos. Você é um profissional, acredite no seu potencial. Você é um cientista, um pesquisador que está em formação, mas já é um pesquisador, já é um profissional. Então, se posicione como tal e tenha conversas com seu orientador para definir reuniões, para definir a frequência de correções, para saber como é o estilo dele de orientação. Saiba também a posição dele sobre o uso de IA. E, por fim, o que você precisa conversar com o seu orientador na sua primeira reunião, que eu conversaria com o meu orientador na primeira reunião, também a questão dos artigos, né, que a gente já falou aqui anteriormente. Professor, eu quero publicar. Já deixa isso claro, já fala para ele a sua intenção, certo? O evento que a gente falou, né? Então, todas essas coisas que você precisa ter, que eu faria com certeza se eu estivesse começando agora minha pós-graduação. Certo, gente? Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você não estava aqui e está assistindo aí do YouTube, está assistindo do Instagram, eu agradeço a sua audiência. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só deixar nos comentários, deixar sua pergunta, que eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder, certo? E para você que está começando aí seu mestrado, seu doutorado, boa sorte, aproveite, vai ser um tempo excelente. Nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, gente!